Bom, turma, vamos lá para mais um fechamento de mercado, mais um estudo do dia de hoje aqui, né? Hoje é dia 23 de setembro. Então, galera, nós temos aqui o Nasdaq no tempo gráfico aqui de 5 minutos. Então, hoje nós tivemos essa movimentação aqui, certo? A gente tem o mercado abrindo aqui basicamente na mesma região aqui do fechamento de ontem, né? Aqui a gente falando do à vista, né? Sem estar levando em consideração a movimentação do pré-market, certo? Então o mercado abre aí já testando a média de 50, né? Acima da média de 200 passando aqui. Então se a gente joga aqui para um tempo gráfico aqui um pouquinho menor, ou 2 minutos, né? A gente consegue ver aqui, ó, o mercado pelo 2 trabalhando aqui abaixo, né, da região aqui da média de 200. E se a gente dá uma olhada aqui no IFR, olha só, essa linha vermelha que eu tenho aqui, né, a linha de 50 aqui. Então, basicamente, o preço abaixo aqui a linha de 50, né, o preço trabalhando abaixo aqui dela, o mercado é mais vendedor, né, a oferta é dominante. E o preço passando acima da linha de 50 aqui do IFR, né, a gente tem o mercado mais comprador. Então, se a gente olha aqui, né, se a gente observa bem de perto, a gente consegue ver aqui, ó, o preço testando aqui a região da média aqui de 200 do 2 minutos, né, que equivale à média de 20 aí de 50 do 5, né? E olha aqui, ó, o preço vem e não consegue se manter acima, né? Então nisso aí a gente tem aqui o horário do meio-dia, o mercado começa a desenvolver mais na parte da tarde, né? Não consegui operar na parte da manhã, então eu acabei não conseguindo pegar toda essa queda. Fiz 3 operações hoje aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi as operações, né? Eu tive um stop aí e 2 operações bem sucedidas aí. Então o mercado vem, começa a pesar aqui, ó. Aqui pelo gráfico de 5 minutos fica mais nítido o mercado testando a média de 50, tá vendo? Né? A de 50 do 5 equivale aqui à média de 200 do 2 minutos, né? A gente levando em consideração a teoria do triple screen aí, né, do Alexander Elder. Então olha só, né? A média de 200 aqui, tem o VWAP aqui também, né? O preço deixando mais barras vendedoras, né? Barra vermelha aqui mais forte do que as barras verdes. Então a gente tem aqui um alinhamento, um perfeito alinhamento de médias, né? A gente tem aqui, ó, a média da forma que a gente gosta de operar para a gente seguir tendência, né? Que seria a média de 20 abaixo da 50 e a 9, né, abaixo da média de 20, né? Então aqui a gente tem aqui a média de 200 passando. O melhor cenário seria, né, o preço romper a média de 200, né, e voltar, né, fazer um pós-rompimento aqui, né, para a gente continuar aqui uma tendência. Mas aí, galera, consegui pegar aqui a operaçãozinha depois que o mercado já tinha esticado, que foi basicamente depois das 3, né? Então se a gente vem aqui faz dá um zoom menos aqui, tirar um pouquinho aqui o IFR para a gente conseguir se localizar melhor, né? Olha só, vamos dar um zoom menos aqui e vamos puxar um Fibo aqui para a gente conseguir ver até onde esse mercado buscou aqui retração, né? Olha só, então aqui eu tenho o tempo gráfico aqui dos 15 minutos. Então, pelos 15 minutos aqui eu consigo ver o mercado segurando aqui nessa região, ó. Olha só, né? A gente tem esse último fundo relevante aqui, ó, antes do preço quebrar a estrutura aqui. Então eu tenho o preço trabalhando aqui dentro da região de 61.8, né, 76%. Olha só que interessante, galera, aqui, ó. O preço trabalhando aqui dentro dessa caixinha aqui, certo? E aí, galera, se a gente olha para trás aqui, ó, a gente tinha um mercado aqui numa tendência de alta, correto? Ele quebrou a estrutura, começou a corrigir, o que a gente faz? A gente traça Fibo. E de onde é que a gente traça Fibo? Da última região, né, antes de quebrar a estrutura, né? Onde é que ele tinha uma bandeira aqui, ó? Ele tinha uma bandeirinha aqui, certo? Rompeu essa estrutura, voltou o mercado para alta. Então, o último ponto de apoio aqui, antes do mercado subir, foi essa região, né? E tanto que se a gente pegar, ó, e ajustar aqui para cima, ó, para esse fundinho aqui, ó,
esse fundinho relevante, a gente consegue ver que o mercado veio e cravou justamente nos 76%. Olha só que interessante, né? Eu tava esperando que esse mercado viesse buscar aqui, ó, pelo menos a 200 aqui dos 15 minutos, né? Que aí ia ser uma baita de uma compra aqui, ó. Quando o preço chegasse aqui nessa região. Só que a gente, né, não foi feliz. Por quê? Porque a gente tinha uma resistência, uma troca de polaridade aqui, ó, nessa região aqui, passando aqui, né? Então antes o que era resistência vira suporte. Então o mercado segurou aqui e não conseguiu passar, certo? Então a gente pega aqui, ó, com a fibra traçada, volta aqui para os 5 minutos. Então conseguimos analisar aqui o que o mercado começa a pesar aqui na região aqui dos 76%, né? Para quem conhece aí sabe que eu gosto de comprar bastante nessa região, né? Região de 50,61,8. E acabei efetuando uma venda aqui, ó. Quando o mercado veio, deixa eu colocar aqui pelos 2 minutos, vai ficar mais nítido aqui, ó. A gente vê que o mercado vem, marca um fundo aqui, começa a subir, né? Quando ele ancora aqui na média de 9 período, olha só, que ele vem testar de novo, né? Aqui eu acabo fazendo uma venda, né? Só que até então eu não tinha visto aqui a região da FIBO, galera. Não tinha traçado aqui essa FIBO nesse ponto, né, ó. Porque se vocês observarem bem aqui, ó, aonde eu tracei a FIBO, né? Foi nesse pivô aqui, né? Só que eu tinha ela traçada aqui, ó. Então, pra mim, eu ainda tinha uma regiãozinha aqui que ele poderia vir buscar aqui, ó, né? Ele poderia vir buscar aqui essa pernada de retração. Só que como vocês podem ver, né, ele acabou não chegando ali naquela região, né, ó. Ele parou um pouquinho antes, ó, né? Eu tinha FIBO aqui, o mercado vem, marca esse fundo, volta lá em cima, né? Ó, ancora na média de 9, deixa uma barra difference, certo? Então quando ele volta aqui, ó, eu acabo vendendo ele, né? Ó, eu vendi ele nessa, quando ele estava mais ou menos aqui, não, quando ele formou essa barra aqui eu vendi, né? Eu vendi aqui, ó, eu posicionei aqui, né, a entrada aqui, porque eu falei, pô, cara, isso aqui vai estourar para baixo, né? Olha só. E o stop tava aqui em cima, certo? Só que se a gente vem aqui pelos 2 minutos, galera, olha só que interessante, ó, né? Eu tinha a FIBO aqui, ó. Pensei comigo, pô, cara, esse preço aqui, ele vai buscar aquela região da FIBO ali, né? Vamos traçar aqui pelo 2 aqui também para ficar bem didático aqui, né, ó. Olha só. Então aqui, ó, eu tinha aqui a FIBO traçada, ó, dessa região aqui, né? Pelo gráfico aqui nos 2 minutos, ó. Então eu falei, cara, o preço vai buscar ali essa região aqui, né? Ele foi ali, ancorou na média, eu falei, pô, vou vender, né, cara? Vou vender. Aqui o IFR aqui ele veio, né, e deixou uma chegou até a passar abaixo aqui da região de sobrevenda, né? Então voltou lá retestar. Quando ele deixou essa barra aqui, ó, olha só. Que barrinha bonita, cara. Deixou a barrinha ancorada, ele saiu da 20 e fechou abaixo da 9, né? Esse é um padrão que eu gosto bastante de operar, principalmente no 2 minutos. Então, acabei efetuando a venda, né, quando fechou essa barra aí, e o stop estava ali em cima. E conforme ele foi andando, né, eu acabei puxando o trailing stop aqui. Eu acho que isso aí acabou sendo um erro aí que fez eu acabar saindo cedo aí, né, sendo estopado. Então ele foi, né? Quando ele chegou ali embaixo, né? Eu tava, acho que com stop mais ou menos aqui, assim, né? Então eu peguei bem pouquinho aí dessa operação. E ele veio numa única barra e acabou me tirando ali. Só que aí, olha só, galera. Quando o preço voltou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele acabou me tirando. Deixa eu pegar aqui a ferramentinha aqui de... Estamos no MNQ, tava operando no NQ, né? NQ. Tava operando no mini aqui, ó. Olha só, né? Deixa eu ver se foi essa região aqui que eu já sei aqui pelo tamanho do lote que ele der, ó. Foi aqui, tava dando 560, né? Tava com 2 lotes. Então, ele foi, né, galera? E acabei ali
saindo ali basicamente no 0 a 0, né? Porque quando ele chegou aqui, ó, que ele fechou essa barra forte para cima defendendo a região, e se vocês observarem aqui, ele deu até uma leve divergência aqui, né? Ó. O mercado tava... Ele não chegou a ser bem uma divergência porque ele fez um fundo mais alto aqui, né? E aqui no IFR também, né? Ó, ele renovou um fundo mais alto, né? Então eu fiquei pensando, pô, cara, isso aí pode, né, acabar subindo para cima, né? E aí depois ele veio aqui de novo e começa a testar aqui a região, ó. Olha só, ele começa a testar a região. Então eu vou colocar aqui um retângulozinho aqui, ó, porque eu tinha a mínima do dia até então, né, ó. Olha só. Aqui é a mínima do dia, certo? Ó. Então ele voltou ali e falei, pô, se ele voltar na média de 50 ali, eu vou vender de novo, né? Tinha saído ali basicamente no 0 a 0 na operação. E aí, só que aqui, aí depois eu entrei pelo micro, pelo micro ali, né? O stop acabar não dando muita coisa. Já tinha saído no 0 a 0. Então eu entrei acho que com 5 lotes aqui. Deixa eu ver quanto é que tá dando, quanto é que daria aqui pelo cheio, que eu já sei o que vai dar ali pelo micro, né? Deixa eu ver, eu entrei foi aqui, ó. Quando ele renovou aqui. Deixa eu colocar os marcadores aqui que eu vou saber certinho onde é que foi que eu entrei aqui, cara. Vou colocar aqui os marcadores. Foi justamente aqui mesmo. Foi aqui. Que eu fui estopado ali. E depois, galera, olha só. Interessante, né? Ó. Eu tenho essa linha passando aqui, ó. O mercado vem, deixou essa máxima aqui, né? E deixou essa outra máxima mais baixa aqui. Então, eu estendo uma linha para frente, certo? Tem uma LTB aqui até então. E eu imaginei que isso aqui pudesse até ser uma bandeirinha de baixa, né? Ó. Coloquei aqui, né? Aqui ele vai dar um pouquinho maior, né? Então, como eu tinha essa estrutura de mercado, falei, vou traçar ele aqui. E aqui até então eu tenho também, passando nessa região aqui, ó, né? Essa zona forte aqui de demanda, né? Essa zona compradora. Então, falei assim, cara, se ele voltar... Aí, nisso, depois que fui estopado aqui, ó, e o mercado veio aqui na região de novo, né, ó. Falei, cara, se ele vier aqui e rejeitar essa barra aqui, ó, vocês podem ver que aqui a gente tem uma barrinha pequena, né, ó, pelo 2 minutos, ó. Ele vem aqui, rejeita a barra, eu vendi aqui, ó, né. Vendi aqui, stop tava aqui em cima, né, ó. E ele foi, cara, foi. Entrei com 5 lotes ali, falei, pô, vou tentar segurar essa operação aí, né. Mas aí acabei saindo bem aqui assim, né? Eu fiz uma parcial aqui, depois saí com o resto aqui embaixo, né? Que ele começou a fazer um fundo mais alto aqui no IFR, ó. Se a gente olhar aqui, ó, olha só, ó, o IFR tá subindo, certo? Né? E aí, olha só que interessante aqui a análise aqui do IFR, ó. Esse aqui tá 100, né? Deixa eu colocar uma linha aqui, ó, da forma como eu gosto de analisar aqui o IFR, né? E vou até também fazer uma aula aí explicando como eu analiso o IFR, tá, galera? Deixa eu colocar ele aqui, ó, tracejado. Aqui eu gosto de deixar ele no 50 bem certinho. Que eu já vou explicar para vocês aqui como é a minha tomada de decisão aqui, tá? Olha só. Então aqui eu tenho a zona de 80% do IFR, né? Eu tenho a zona de 20%. Então vocês notem que o preço chega aqui embaixo, ó, nessa zona de demanda, ó, né? Segura uma vez, aqui ele já está abaixo, né? Ele está bem sobrevendido. Pô, então ali eu não vou mais vender, eu vou esperar um recuo do preço, né? E aí ele vem, galera, e deixa essa barra aqui, ó, né? Ó, falei, pô, cara, é uma oportunidadezinha boa de venda, né? E aí, ó, depois ele vem e marca esse fundo de novo, né? Que foi quando eu fiz a venda ali, ó, nessa região aqui. Só que ele começa a deixar a barra difícil aqui, tá vendo? Ó, e olha o EFR, ó, renovou mínima, né? Uma mínima mais baixo. Renovou a mínima ali um pouquinho para cima, né? E aqui já tem uma mínima mais alta, né? Um fundo mais alto. Aí depois ele vem e renova uma mínima aqui, ó. Olha só.
ele renova uma mínima aqui, ó, mais baixo do que essa mínima aqui, né? Só que olha o IFR aqui, como é que ele tá aqui, ó, né, ó. Ele tá acima, ó. Então tem uma divergência aqui, tá vendo? Né? Ó, um fundo mais alto no IFR e um fundo mais baixo aqui no preço, certo? Então, eu falei, pô, cara, aí ele chegou aqui, eu vendi, né, ó, vendi ali e saí aqui. Por quê, ó? Porque aqui ele vem, ó, renova essa outra mínima, só que o IFR já tá bem acima também, né? Ó, tá mais pra cima. Aí foi aonde eu pensei, pô, cara, aqui acho que vai ter uma virada de mercado, hein? Aí eu peguei e entrei com 10 lotes, né, ó. Entrei com uns 10 lotes nessa região aqui, certo? Foi aqui, né, ó, quando ele veio aqui, deixou essa barra aqui, ó, e faz um fundo mais alto do que o fundo anterior, a gente tem o que? Uma quebra de estrutura, né? Ele faz um fundo mais baixo e um fundo mais alto, tá vendo? E ele nem busca mais a região de demanda. Então eu acabei fazendo uma compra aqui, ó, nessa região aqui, tá vendo? Né? Fiz uma compra, segurei o preço aí nessa região, depois ele começa a pesar ali, deixar muito pavio, entrou volatilidade aí, não sei o que aconteceu, né? Não busquei saber, mas aí eu acabei zerando, né? Eu tava com 10 lotes, zerei 5, depois mais 5, certo? E ele foi realmente lá, cara, depois mais tarde buscar a região que eu tinha marcado, né? Que eu tinha marcado que ele viesse aqui, ó, pelo menos na média de 50 do 5 aqui, né? Que era onde eu queria sair. Na verdade, eu queria sair na 200, né? Ó. Só que ele não chegou ali naquela região. Porque se a gente pega a região da 200 ali, ó. Olha só o que a gente tinha ali, ó. Né? Deixa eu pegar o FIBO aqui. Vamos tirar aqui esse FIBO aqui. Vamos colocar outro aqui, ó. Ó. Se eu pego aqui o FIBO e levo até a máxima lá do dia, né? Da abertura do mercado americano. Olha só. Na verdade, até a máxima não, né? Até ali a máxima do topo ali, da máxima histórica, né? Ó, olha só. Então ali eu tinha uma região de 61,8. Então ali, cara, era uma região de confluência, né? Uma zona PIN ali, né? Ponto de interesse de negociação, onde eu queria levar o preço aí. Mas ele não chegou até ali, né? Porque mercado de tendência de baixa, né? Então ali, ó, olha só, interessante, né? A gente vem aqui para os 2 minutos, ó. Isso a gente conhece estudo de mercado, né? O mercado vem, começa a pesar, né? Ali eu saí, aqui, ó, quando, aonde eu tinha entrado, foi bem nessa região aqui, ó. Ó, né? Que eu entrei aqui nessa região. O preço foi, fiz uma parcial. Depois zerei um pouco aqui, né? Do lote aqui. E aí depois eu saí aqui, né? Posicionei o stop loss o trailing stop no positivo, né? Que a entrada foi aqui embaixo aqui, né? Então ele foi quando ele começou a voltar, cara. Eu não quis devolver nada, né? Porque já era tarde, na verdade não gosto de operar muito à tarde, não consegui operar de manhã cedo. Então acabei, né? Mas ele, se a gente analisar aqui, ele veio certinho aqui, cara, no 50% da FR, né? Da SI. Testou, fez um pullback e voltou a subir para cima, né? Só que se a gente vê aqui, ó, por que eu não quis levar a operação para frente? Porque quando ele veio aqui e renovou essa máxima aqui, começa a deixar pavio, no IFR aqui nos 2 minutos, olha só, ele renovou um fundo, um topo mais baixo, né? Então isso aí foi uma coisa que me deixou um pouquinho desconfortável, né? Sem falar que a gente tem, né, a gente acaba tendo ali o desalinhamento das médias, né? Se a gente olhar aqui no tempo gráfico maior aqui, ó, olha só, que nós temos os 60, né? Então ele não veio buscar aqui a 50 dos 60, olha só, né? Ele vem e para no meio do caminho, que foi justamente aquela fibra que eu tinha traçado ali, ó, né? Aí chegou próximo do 76. Eu gosto quando ele toca na região ali de fibra ali, né? E acaba rejeitando ali a região, né? Tinha traçado aqui, ó, né? Ele tinha traçado ele aqui onde foi a abertura aqui do dia 18, né? Ó. Então ali você pode ver que ele chegou próximo do 61,8, né? Mas se ele tivesse chegado aqui na 50 do 60, eu com certeza tinha comprado aqui. Com toda certeza tinha comprado aqui, né? Tava aguardando aí, mas ele acabou não chegando aí, né?
Então a gente consegue ver aqui que ele está numa máxima histórica, então era meio que certo ele queria ter uma correçãozinha ali, né? E buscar as médias aí dos tempos gráficos maiores aí, né? Então, pessoal, esse aí foi o fechamento de mercado de hoje, né? De terça-feira. Tá, galera?